Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor César, pastor dessa igreja, pelo convite, pela confiança. Grato a Deus pela vida do pastor Rômulo, um amigo que o Senhor tem nos dado. Sempre é bom estar compartilhando, estar junto com aqueles que o Senhor levanta. Isso é bênção dos céus. Agradeço a Deus pela viagem que fizemos, chegamos em paz, e por essa linda igreja aqui reunida, como disse o salmista no Salmo 27, uma coisa eu pedi e buscarei. Tem que pedir e buscar. O que, Davi? Que eu possa morar na casa do Senhor. Para quê? Para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. É sempre bom estarmos aqui para aprender. Meus irmãos, eu quero já, aproveitando vocês em pés, convidá-los para uma leitura da palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos, permitindo Deus, iniciar hoje aqui um assunto que eu lhe convido para a máxima atenção. Está melhor? Som. Pronto. Meus irmãos, eu vos convido para a leitura do capítulo 13. Nós vamos ler até o versículo de número 7. Romanos 13, do versículo 1 ao versículo de número 7. Nos diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão ou debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Podei tomar assento. Meus irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui durante esses 3 dias tem por tema autoridade espiritual. Nós vamos olhar à luz da Bíblia o que é autoridade, como essa autoridade se manifesta, quem está em posição de autoridade, quem é que a possui. Eu lhe adianto dizendo que esse assunto, meus irmãos, mais do que se pode pensar, ele envolve todos nós. Por exemplo, aqui nessa noite, não existe ninguém nesse santuário que não esteja sob autoridade e que não tenha autoridade. Você tanto está sob autoridade, como você possui autoridade. Então, o assunto diz respeito a todos nós. A autoridade está ligada à sua vida espiritual, a autoridade está ligada ao seu casamento, a autoridade está ligada à criação dos seus filhos,
A autoridade está ligada às autoridades constituídas na sua cidade. A autoridade está incluída no seu emprego, lá onde você trabalha. Ou seja, para onde você se mover, direto ou indiretamente, você vai se deparar com o princípio de autoridade. Ora, se esse assunto está envolvido de tal maneira em todos os segmentos, e a nossa vida está envolvida nisso, os irmãos concordam que a gente precisa olhar para esse assunto com mais cuidado e procurar crescer nele, sim ou não? De maneira que eu digo a vocês nessa noite, que esse assunto é uma questão de sobrevivência espiritual. Você pode pautar a sua vida com ou sem autoridade, tanto sobre você, como exercida por você. O texto que nós lemos nessa noite está na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, meus irmãos, é tida como a carta mestre de todas as epístolas que Paulo escreveu, mas além disso, de todas as epístolas do Novo Testamento. É sabido que por Romanos traça-se todo o conteúdo teológico que rege a nova aliança. Foi lendo Romanos que muitos pais da igreja se converteram, entre eles Lutero. Então, olha a importância dessa epístola. Mas além disso, Paulo escreve a carta aos Romanos sem ter estado nessa igreja, sem ter pastoreado essa igreja. Como é que Paulo tem informação do que está acontecendo nessa igreja? Essa igreja é oriunda da dispersão do dia de Pentecoste. Muitos de Roma estavam ali e voltando levar a mensagem, e lá plantaram a igreja, no centro do império que já dominava sobre Israel na época. Assim sendo, eles agora têm um desafio. Eles estão se convertendo, Paulo tem desejo de estar lá, mas Deus não permite Paulo chegar em Roma, a não ser como escravo, passando pelo naufrágio, para depois ir a Roma, não para pastorear a igreja de Roma, mas ele vai para ser julgado em Roma. Dito isso, nós entendemos então a importância dessa igreja. Paulo, ele está informado de tudo o que acontece na igreja de Roma. Há relatos para o apóstolo, a biografia dele mostra isso, que Paulo está inteirado do que acontece na igreja de Roma. E o capítulo 13, que foi o que nós lemos, Paulo escreve, meus irmãos, para responder um questionamento da igreja de Roma. E qual era o questionamento da igreja de Roma? Paulo, é lícito nós nos submetermos às autoridades constituídas? Eles estavam se referindo aos imperadores, eles estavam se referindo aos governos seculares que dominavam sobre Roma e que aumentava significativamente a carga de tributo. Então eles estão dizendo: Paulo, é lícito nós obedecermos essas autoridades e pagarmos impostos a ela? Qual é o posicionamento, a visão do evangelho acerca disso? E aí, meus irmãos, quando Paulo vai escrever o capítulo 13 para responder à igreja de Roma acerca desse tema, ele nos traz, pastor César, uma riqueza doutrinária dentro de uma visão paulina do que é autoridade. E Paulo então abre a cortina que traz a base doutrinária. Se não, vejamos que já no capítulo 1, a fala do apóstolo é: toda alma, e aí a palavra é absoluta, toda alma esteja sujeita às autoridades, e está no plural, às autoridades superiores. Por que, Paulo? Porque, diz ele, pastor Rômulo, não há, e o artigo é definido, autoridade que não venha de Deus. Ora, quando Paulo está dizendo que toda autoridade ela emana de Deus, ele faz a segunda afirmação no mesmo versículo. Qual é a segunda afirmação que ele faz?
e as autoridades que há foram delegadas ou ordenadas por Deus. Então Paulo fecha o elo, ele disse: olha, toda autoridade vem de Deus, emana dele, e se alguém está em posição de autoridade, esse alguém, disse Paulo, é uma autoridade ordenada, delegada por Deus. Ora, meus irmãos, então aqui Paulo tira-nos o véu para uma verdade central. Qual é a verdade? Paulo não classifica a autoridade como uma pessoa, mas Paulo classifica a autoridade como algo que está sobre a pessoa, algo que é posto na pessoa, algo que é colocado na pessoa. E aqui Paulo deixa claro então que a autoridade emana de Deus e que Deus coloca, Deus delega a sua autoridade. E qual é o propósito que Paulo descreve no capítulo 13? Que Deus delega a sua autoridade, que Deus transfere a sua autoridade. Paulo vai apontar que é para que haja ordem, e para haver ordem precisa haver governo. E aí Paulo pondera no verso 2, se não, vejamos o que ele diz: quem resiste à autoridade, não resiste uma pessoa, mas resiste o próprio Deus que ordenou a pessoa. Então isso é fato para a gente entender. Quando eu resisto à autoridade, eu nunca resisto à pessoa, porque a autoridade não é uma pessoa. Vamos repetir isso junto para ficar bom, didático. Diga assim: a autoridade não é uma pessoa, está sobre a pessoa. Diga comigo: a autoridade só Deus tem. Então o que é que esse Deus faz? Ele delega a sua autoridade. E qual o propósito que Paulo descreve que ele delega a sua autoridade? Para que haja ordem. Então ele disse: olha, não precisa temer a autoridade, desde que você seja ordeiro. Se você andar em ordem, a autoridade lhe beneficia. Porém, se você andar em desordem, a autoridade lhe pune automaticamente. Por quê? Porque toda autoridade tem uma espada, Paulo disse aí. A autoridade precisa executar. Por que precisa executar? Porque Paulo disse: porque se houver resistência, não resiste a pessoa, mas resiste a autoridade que está sobre ela. E quando essa autoridade é resistida, Paulo disse que automaticamente, isso é automático, já é liberada a condenação. Se alguém resiste, já está condenado, não será. Aqui não cabe uma liminar, não cabe um habeas corpus, não tem defesa para isso aqui. Resistiu à autoridade, está condenado. A única coisa que eu costumo dizer é que vai se regular o nível de quebra, até onde você quebrou, qual foi o nível que você resistiu, até onde você persistiu na resistência. Nesse nível é que vai determinar qual vai ser o nível de punição que você vai receber. Mas o fato é, rompeu a autoridade, a condenação é automática. Mas Paulo segue, ele disse: faz o bem e terás louvor nela. No verso 5 ele pondera, ele disse: olha, a autoridade não pode ser obedecida simplesmente por temor, porque eu tenho medo. Mas Paulo diz que é pela consciência. Olha para mim, diga assim: se eu não colocar esse tema no meu coração, num processo de conversão, eu terei medo, mas não me submeterei pela consciência. Então, o que é que Paulo está dizendo? Se conscientize sobre a autoridade. Ora, dito isso, quando eu disse que
autoridade não é uma pessoa, então a pergunta é: o que é autoridade? E para dizer o que é autoridade, nós vamos começar pensando no que a autoridade não é. Diga comigo assim: autoridade não é poder. Por quê? Poder não gera autoridade, mas autoridade gera poder. Autoridade é o sistema ou a metodologia pela qual Deus governa. Diga comigo: Deus governa. Eu quero que você grave bem isso, porque se você entender isso aqui, dessa introdução, você vai entender muita coisa até domingo. Então a autoridade é a metodologia pela qual Deus governa. Então o que é que Deus faz? Deus exerce o seu governo em todas as áreas. Deus não perde o controle de nada. Ele usa a sua autoridade, que nós chamamos de unção, de separação, queira você chamar do que for, mas nada mais é do que a autoridade, que Paulo chama de graça capacitadora, sobre alguém para exercer governo. Então, por que é que Deus estabelece a sua autoridade? Para exercer Deus governa todas as coisas pela sua autoridade. Deus não governa pelo seu poder. Deus governar pelo seu poder seria Deus não respeitar o livre-arbítrio, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. O que seria Deus governar pelo seu poder? Era Deus exigir, sem dar a você a opção de escolha, mas Deus não faz assim. Deus governa sobre a sua autoridade e lhe chama para submissão a essa autoridade, e você vai aprender até domingo que isso só é possível se nós conseguimos matar em nós o oposto à autoridade, que está no nosso DNA, porque foi nos transmitido isso. Então qual o propósito de Deus em estabelecer a sua autoridade? Para que haja governo. Por quê? Porque se não houver governo, há uma desordem. E por que Deus quer estabelecer governo, pastor? Porque a ordem gerará a unidade. O propósito de Deus então é levar-nos através de um governo estabelecido, governo esse que é regido pela autoridade divina, que ele põe sobre quem ele estabelece, quem ele quer, quem ele chama, e esse critério é dele, é prerrogativa dele. Ele não pergunta nem para mim nem para você, até porque a pessoa que recebe a autoridade, diga assim: a pessoa é detalhe, eu posso não gostar dela, do perfil dela, do jeito dela, mas é detalhe. Por quê? Porque a pessoa não é escolha minha, a pessoa é escolha divina, é quem Deus pôs. Então eu não posso me confundir pessoa com autoridade. Por quê? Porque quando eu rejeito a pessoa, pensando eu que estou rejeitando a pessoa, na verdade eu estou rejeitando a autoridade que está sobre ela, e a autoridade é sempre maior do que uma pessoa. A autoridade é o próprio Deus governando através das pessoas. Amém? E qual o propósito de Deus? Diga assim: para que haja unidade. Meus irmãos, a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... E o texto diz assim: porque ali aonde? Ali onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Então a bênção de Deus só está presente aonde há unidade. E unidade é um negócio complicado, irmão, porque unidade requer um nível de renúncia. E Deus usa a sua autoridade para apalheirar, ou seja, passar a plaina, para planar uns com os outros. Eu vou fazer aqui uma comparação só para você entender isso. Um saco de batata amarrado pela boca. Todas as batatas estão dentro do saco. Estão unidas ou não? Sim ou não? Tá não?
corta o saco, e o que vai acontecer? Cada uma vai, se for num lugar descido assim, numa rua que desce, corta lá no meio da rua um saco assim, passa a faca, o que vai acontecer? Cada batata vai tomar um. Agora pega essas mesmas batatas, cozinha elas, faz um purê. Quem já viu o purê sair correndo? Então diga assim, no purê, aí tem unidade. Agora para chegar no purê tem um processo. Eu quero ver no purê você saber qual a batata que era maior, qual que era menor, qual que era mais tortinha, qual que era mais feia. Isso é unidade, irmão. Unidade é o maior ceder para o menor, é o menor achar o lugar dele. Unidade é quem tem repartir com quem não tem compreender que não tem e se submeter para aprender. Isso é unidade. Unidade é deixar de mão as picuinhas para entender que o propósito maior é que nos rege. Unidade é eu abrir mão do que é meu por direito. Sabe por quê? Até Deus temeu unidade. Capítulo 11 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que eles começaram a fazer a torre, e quando eles começaram a fazer a torre, Deus disse: desçamos e confundamos a língua, porque se eles falarem a mesma língua, olha que palavra forte que Deus disse, não há nada. Diga assim, não há nada. Pastor César, se essa igreja resolver trabalhar a unidade, não há nada que queira fazer aqui em Prainha que não será feito. Eu vou repetir isso, não há nada, não tem o que segura, irmão. Pastor, aqui é difícil porque tem potestade e principado. É lógico que tem, todo lugar tem. Agora ele trabalha com o quê? Com legalidade. Aonde? Aonde não tem unidade é nada de braçada. Mas aonde tem unidade, a Bíblia diz: se dois concordar, já decide por tudo. Então aonde tem unidade, agora a unidade não pode ser no reino das trevas, a unidade tem que ser no reino de Deus. Há possibilidade de unidade no reino das trevas? Sim, quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa. Significa o quê? As coisas malignas que você concordar com seu irmão e intentar contra o reino, elas também têm legalidade. Vocês dois concordam em murmurar, então dois murmurando tem legalidade no mundo espiritual. Dois concordam em dividir, dois dividindo tem legalidade no mundo espiritual. Mas aonde houver um percentual maior de unidade, vai superar aonde há desunião. Por isso que a autoridade vem para planear, ela tem a espada na mão. A espada é a graça, a unção que Deus dá para quê? Para ir planando. Tira esse aqui, tira dali, tira daqui, tira dali. Esses dois não une sim, corta o pedaço que precisa. O problema está na língua, arranca a língua. O problema está na visão, muda a visão dele. O problema está na rebeldia, chama ele para um conserto, porque vai haver unidade. E quando houver unidade, o texto diz: ali, 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 ali. Aonde é o ali de Deus? Rabacaia passou pipa comandar avacai. Rebacaia choramandacá. Levante a tua mão ao céu agora. Na pipo combadara sorabacá. Ne pipo faço pipo comanahai. Deus vai bradar aqui até domingo. Agora escute isso, irmão. Eu seguro naquela ponta, segura aqui e segura aqui. As quatro pontas estão amarradas em unidade aqui. O que tiver no meio vai cair por terra em nome de Jesus. Vai haver unidade na casa, vai haver unidade na casa. O teu coração vai estar inclinado à unidade. Reia passo pipocó. Oh, the baby come bunch with the paw. Essa igreja está motivada para esse trabalho. Só a tua expectativa de estar aqui já abriu o céu para o trabalho. Só a tua expectativa de estar aqui. Olha
como isso é forte. Tem gente aqui que diz: eu vou ver como é que é isso. Só esse propósito de vir ver como é que é, já trouxe unidade para o ambiente, porque houve uma palavra, houve uma convocação, teu coração se inclinou, ainda que por curiosidade, mas se tem propósito, Deus entra. Zaqueu disse: eu só quero ver. Jesus disse: tem gente que nem vê quer, já que ele quer ver, eu vou na casa dele, eu entro na casa dele. Você chegou só para ver, mas Deus está disposto a fazer, Deus está disposto a fazer. Vai haver o mover do Espírito aqui. Amém? Então diga assim: a visão de Deus em estabelecer a autoridade é para que a espada nos molde, nos pode e nos coloque na mesma visão. Jesus foi quem disse: todo reino dividido não subsiste. Jesus foi quem disse: quem comigo não ajunta, quem comigo não ajunta. Isso é definição clara. Amém? Agora, já que Deus usa a sua autoridade para governar, e a sua autoridade, que é dele, eu quero que você não perca esse foco. A autoridade não é uma pessoa, a autoridade está sobre. Deus coloca sobre, e já já nós vamos ver aonde ele delega a sua autoridade. Mas aonde ele põe, ele exige três coisas distintas. Diga comigo: aonde tiver autoridade, Deus exige temor, respeito e honra. Nós vamos aprender sobre isso. Agora, o versículo 6 e 7 diz assim: pague, pague, pague. Olha como é que Paulo trabalha isso. Paulo diz: se a autoridade que está sobre você, ela é digna de imposto, paga o imposto. Se ela está no segundo escalão, é o tributário, paga o tributo. Mas se ela é digna de ser temida, tema ela, porque ela não traz em vão a espada. Tenha medo, se você errar, vai vir espada. O avisado vê o mal, foge, o tolo passa e sofre a pena. Mas Paulo diz mais ainda: reconheça, é respeito. E terceiro, Paulo disse assim: se é digno de honra, honre. Diga comigo assim: honra, não é condicional, é dívida. É dívida. Então, se eu não pago uma dívida, o boleto vai ficar em eu não vou honrar a minha autoridade. Você não tem essa opção. A Bíblia diz que é dívida que você tem. A autoridade que está sobre você precisa ser temida, respeitada e honrada. Por que isso? Por que isso? Diga comigo assim: porque todo aquele que está em posição de autoridade deixa de ser comum, porque Deus os separa. Então Deus pega, separa, coloca a sua autoridade. Por que ele deixa de ser comum? E aqui está um erro de quem exerce a autoridade. O extremo da humildade pode tirar a credibilidade de uma autoridade. Por quê? Porque Deus não permite que você seja comum. Se é uma das coisas que Deus exige de uma autoridade, é postura. Então não se trata de humildade, se trata de zelo pelo que ele representa, pelo que essa autoridade representa. Amém? Estamos certos disso? Deu para entender então o que é autoridade? Agora, esse Deus que é possuidor de toda a autoridade, o que é que ele faz? Ele então delega a sua autoridade. Sempre que Deus delegar autoridade, é com um único propósito: para que haja governo. Vem comigo. Ele delega a sua autoridade, diga assim, no mundo espiritual. Ezequiel 28, a Bíblia diz que entre os anjos, ele escolheu um querubim, uma categoria de anjo. A palavra querubim já quer dizer aquele que resplandece, ou aquele que acende. Mas sabe o que ele faz? Ele pega um querubim e colocou nesse querubim um resplendor além do que ele já tinha.
e pegou esse querubim e destacou ele de todos os demais. Ezequiel registra que Deus colocou esse querubim sobre o Éden. A palavra Éden quer dizer lugar da presença, lugar que ele está. Então o que é que ele faz? Ele pega este querubim, estabelece no Éden, chamado de jardim de Deus, é chamado de Éden mineral. A Bíblia diz que ele andava sobre pedras preciosas, e essas mesmas pedras também estavam sobre ele. Ele brilhava mais do que todos os demais anjos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus o ungiu. A palavra ungido quer dizer separado. Deus coloca nele a sua unção. Por isso que ele brilha mais do que todos os outros. Ele deixa de ser igual, ele é especial. Deus colocou nele a música, diz a Bíblia. Deus colocou nele uma perfeição tão grande, que ele passou a ser o diapasão, ele passou a ser o aferidor da medida. Todo anjo tinha que se padronizar por ele. A Bíblia diz que Deus pôs nele a sabedoria. Qual era o propósito disso? Governar sobre todos os anjos. Toda a classe angelical estava sobre ele. À luz da Bíblia, arcanjo é maior do que um querubim. Mas como ele é o querubim ungido, pastor César, ele é maior do que arcanjo. Ele domina sobre os arcanjos, ele domina sobre toda a classe angelical. Qual era a função dele? Governar sobre todos os anjos. Qual era a função dele? Render diante do trono glória àquele que estava estabelecido. Ele então rege toda a categoria angelical para estar diante do trono. A Bíblia diz que ele foi estabelecido no monte de Deus, e ele tem acesso à presença plena de Deus. Isto é o que? Autoridade no mundo espiritual. Segundo, diga comigo, Deus delega autoridade na natureza. No mundo espiritual, ele delega para que haja governo. Na natureza, ele delega para que haja governo. Diz a Bíblia que quando Deus criou os céus e a terra, reordenou isso, a Bíblia diz que ele colocou a lua e deu a ela autoridade para governar de noite, e colocou o sol para governar de dia. O sol é comparado a uma estrela de quinta grandeza, ele está acima de todas as estrelas, sim ou não? Você aprendeu isso na escola. Ele está acima de todas as estrelas. Então o que acontece? A lua é inferior ao sol. Então para a lua, se você sair ali fora agora, vai ter várias estrelas auxiliando a lua no governo. A lua assumiu o governo agora no final da tarde. Ela vai governar até amanhã. Que hora que está amanhecendo o dia aqui? 6 horas, 6:30. Pois é, quando for 6 horas, o sol vem chegando, a terra gira e dá oportunidade para o sol assumir o governo. O sol assume o governo amanhã pela manhã. Quando o sol assume o governo, pastor Rômulo, se retira a lua e se retira todas as estrelas. Elas continuam no firmamento, mas o brilho do sol é maior do que elas. Então automaticamente elas desaparecem por causa da autoridade que está sobre ele para governar durante o dia. Assim é a natureza com autoridade divina. Ela precisa ser o quê? Temida, respeitada e honrada, porque é governo estabelecido por Deus. De vez em quando acontece um fator que alguém disse que a lua e o sol vão se encontrar. Então a mídia mostra, olha, em tal lugar, em tal país vai ser possível ver. Se acontece no Brasil, alguém corre e compra aquele binóculo para enxergar, e aí quando termina tudo, a TV filma, e a pergunta é, o que foi que você viu? Qual é a resposta? Um E? O que significa isso? Não estava nem de dia, nem? Por quê? Diga assim, porque os dois tentaram, está fraco, diga assim, porque os dois tentaram governar ao mesmo tempo. Houve uma indefinição.
Não dava para definir quem era o governo. Estava nem de dia, nem. Diga assim, porque Deus não estabelece dois governos no mesmo lugar. Sempre que dois governos tentam governar, não tem ordem, não tem definir. Veja na sua casa, quando o marido e a mulher tentam governar junto, aquela queda de braço. Um manda, diz eu também mando, o outro diz eu mando, o outro também manda. Aí a mulher diz para o menino, fica, a mãe diz fica, o pai diz vai. O menino não sabe se vai e não sabe se fica. É por isso que tem tanto menino indefinido, porque tem dois governos em casa, uma palavra de um, uma palavra da outra. Aonde há interferência de quebra de princípio para dois governar ao mesmo tempo, há um desgoverno, porque quebra o princípio da ordem e ali não tem a bênção de Deus. Amém? Só para você entender isso, diga assim, Deus governa na natureza. E Ele tem autoridade sobre ela, Ele usa ela como instrumento. A Bíblia diz que Josué está na guerra, e de repente Josué precisa que a hora se avance mais um pouco. E o que diz a Bíblia? Josué não entendia como você entende de astrologia, do estudo dos astros. O que acontece? A Bíblia diz que Josué orou para que a lua e o sol parassem, mas a lua e o sol já está parado, quem gira é a terra, dando a oportunidade a eles de governar. Então o que Deus faz? Deus não ia descer no campo de batalha para dar aula a Josué. Deus simplesmente parou a terra. Josué entendeu que é lua e sol que parou e deu vitória a Josué. Por quê? Porque para Deus tanto faz para sol, para lua, para a terra, para estrela, para vento, para tudo, porque Ele está no controle de todas as coisas. A autoridade é dele e Ele põe e tira de quem Ele quer. Diz a Bíblia que Jesus está no barco, Marcos capítulo 4, e de repente levantou uma grande tempestade de vento. É interessante que a Bíblia diz que a tempestade era de vento, não tinha chuva, mas o vento resolveu soprar forte. Eles estão atravessando, eles sabem que aquele vento é desproporcional, não é hora daquele vento, eles estão acostumados a atravessar. Mas de repente a Bíblia diz que o vento dava com ímpeto na água, e o mar era sacudido pelo vento e jogava água no barco. O que está acontecendo? Jesus está atravessando, e Jesus está indo para a região dos Gadarenos. Lá tem demônio demais, um homem só tinha 6.000 demônios. Então o que está acontecendo? Há uma força contrária, usando a natureza, para tentar afundar o barco, para que eles não cheguem do lado de lá. Vento tem todo dia, pastor César, mas de vez em quando tem um vento contrário, que você precisa ter discernimento. Que vento é esse? Da onde está vindo? É um vento anormal. A Bíblia diz que os discípulos preocupados gritaram, Jesus socorre. O texto diz que Jesus se levantou e repreendeu. Quem que ele repreendeu? O mar? Não, ele repreendeu o vento, porque quem está causando tudo é o vento, e o vento está fora de ordem. Se o mar estivesse agitando, Jesus não podia repreender ele. Por quê? Porque 8:26 de Provérbios diz que ele deu limite para o mar, irmão. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não transborda. Por quê? Porque ele vem à praia e precisa voltar. Por que ele volta? Porque Deus deu limite. Alguém diz assim, olha, o mar está invadindo a calçada, o mar está arrancando os comércios, arrancando as casas que estão, o mar está revolto, está invadindo a rodovia, beirando a margem, a orla. Não, o mar não está invadindo nada, foi a rodovia que invadiu a região do mar. E quando ele vem, ele tem autoridade para ir até lá. Todas as vezes que você atravessar na frente de uma autoridade, você vai ser atropelado, porque a autoridade, ela, onde ela passa, ela vai arrancando tudo, porque a autoridade estabelecida, ninguém subsiste à autoridade. Diga para o seu irmão, ninguém subsiste à autoridade, ninguém subsiste à autoridade. Se entrar no caminho, vai ser atropelado. Isso é uma lei, meus irmãos. Então Jesus se levanta, e o texto diz assim, ele repreendeu o vento. A palavra foi essa: vento, cala-te. O texto diz que houve. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, e todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele, diz a Bíblia, nada do que existe viria a existir. O vento está incluído nisso ou não?
Já que o vento está incluído isso, quando ele gritou, cala-te, o vento disse, essa voz eu conheço, a voz que me mandou eu estou fazendo, mas a voz que gritou agora é a voz que me criou. A Bíblia diz que houve bonança, porque ele tem autoridade sobre a natureza, quando ele fala para tudo, quando ele fala para tudo, isso é o que é autoridade. Amém? Então diga comigo, Deus delega a sua autoridade sobre a natureza. Israel desviou-se. Acabe casou com Jezabel, trouxe a cultura de Baal para Israel, derrubaram os altares do Senhor e passaram a ofertar a Baal, passaram a dizimar a Baal. Baal era tido como Deus da fertilidade, como Deus da prosperidade. Quando eu ministro finanças eu falo disso. Se o campo produzia, glória a Baal. Se o gado gerava, glória a Baal. Jeová olhou e disse, espera aí. Ele disse para Isaías lá no capítulo 17, disse assim, Isaías, avisa esse povo, que a minha glória eu não dou a outro. Irmão, Deus dá dom, Deus dá unção, Deus dá poder, mas a glória não. Todas as vezes que alguém tenta acessar a glória, tira a mão daí que a glória é minha. A glória é dele porque ele é o rei da... Ninguém toca na glória. Agora escute, Deus abençoando e a oferta sendo entregue a Baal, o culto sendo celebrado a Baal. A bênção vem de Deus, mas o destino da honra não é de Deus. Eu abro aspas aqui para te dizer, cuidado com isso. Se você mudou de Deus, mude de oferta. Isso é um perigo muito grande. A Bíblia diz que Deus levantou Elias. Elias chegou para Acabe e disse, Acabe, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio, quem é da roça aqui sabe, pasto aguenta uma seca de 3 anos e meio? Durante 3 anos e meio, não vai haver chuva nem, segundo a minha palavra. Ele disse, não disse a palavra de Deus não, ele disse, é a minha. Por quê? Porque Elias é autoridade, irmão. Diga para quem está do seu lado, diga assim, a autoridade falou, a água parou, e para mesmo. Tiago disse, Elias, homem sujeito às mesmas paixões, orou para não chover e não, porque a autoridade falou, para. O que significa isso? Elias não é profeta só quando está celebrando. Pastor Rômulo, quem é a autoridade de Deus, ele é a autoridade 24 horas. A hora que ele soltar a palavra, a hora que ele abrir a palavra, não é só no púlpito, ele é autoridade. Diga assim, a voz de Deus se manifesta através da autoridade que ele estabeleceu. Olha o que Deus fez. A Bíblia diz que Elias soltou a palavra e o céu fechou, porque ele tem autoridade sobre a natureza. Amém? E no mundo dos homens, irmãos, será que Deus delega a sua autoridade? Eu disse que ele delega no mundo espiritual, eu disse que ele delega na natureza, e no mundo dos homens. Gênesis 1, 26, 27 e 28. O 26 diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. 27 diz assim, macho e fêmea os criou. Quem que Deus está criando ali? Diga comigo assim, gênero humano. Então no 26 ele define como ele seria. Como é que ele vai ser? Ele vai ser a nossa imagem e semelhança. Como é que é a imagem e semelhança de Deus? Jesus disse à mulher samaritana lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando ela pergunta aonde devemos adorar, Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é, diga assim, Deus é espírito. Está fraco, diga Deus é espírito. Grave bem isso que você vai precisar entender isso agora. Diga assim, Deus é espírito. Então Deus criou o ser humano, ali está o gênero humano. No gênero humano, Deus definiu que ele seria espírito. Diga assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Você é um espírito, eu sou um espírito. Esse espírito que Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança, sabe o que Deus deu a esse espírito? Gênesis 1, 28, Deus diz assim, frutificai. E ali não é arrumar menino não. Frutificai, em primeiro lugar, diga assim, frutificai. Deus estabelece na terra, dá a eles, diga assim, liderança,
e mandou frutificar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você foi chamado para dar fruto. Depois que Deus definiu que eles deveriam frutificar, Deus disse: se frutificar, pode multiplicar. É pecado multiplicar sem frutificar. E aí já vamos entrar um pouquinho em família, né? A Bíblia diz que primeiro deve sair o homem, o moço, o varão, edificar a casa e depois buscar a esposa. Olha o princípio. Isso não significa que você precisa comprar uma casa física. Significa que você tem que estruturar os padrões de família. Você tem que dar fruto primeiro. Você foi chamado para frutificar. Mas diga assim: eu tenho a bênção de Deus. Ah, meu irmão, se você entender isso aqui, nada te segura. Não tem ninguém aqui que não tem da parte de Deus isso que Deus diz. A Bíblia diz: Deus os abençoou, os abençoou, os abençoou, os abençoou, e disse: frutificai, multiplicai. Depois que você frutificar, se multiplique, porque você está frutificado, agora pode multiplicar. E depois que você multiplicar, domine, exerça autoridade, domine. E tem uma coisa: a terra é tua, a terra é tua. Salmo 115, verso 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. Eu introduzi dizendo, não tem ninguém aqui que não tenha autoridade sobre ele e que não é autoridade. Você é uma autoridade estabelecida por Deus. No mínimo, se você disser: pastor, eu ainda não tenho autoridade. Tem. Aonde? Sobre a terra. A terra bate continência para você, meu irmão. Sabe por que tem gente que não prospera? E aí está entrelaçando o assunto aqui. Sabe por que tem gente que não prospera? Porque não entendeu esse princípio ainda. Diga para quem está do seu lado: sabe o que não dá certo? É não fazer nada. Diga para ele assim: é melhor andar à toa do que ficar à toa. Se você andar à toa, você vai arrumar alguma coisa para fazer. Nem que for trupicando uma pedra para ficar com o dedo doendo, mas vai achar. Por que isso? Porque Deus te chamou para frutificar. Agora, olha o que diz a Bíblia. Quando Deus mandou frutificar, multiplicar e dominar, sabe para quem que Deus estava dizendo? Sabe para quem Deus estava dizendo? Para o homem e para a mulher. Sabe o que significa isso, pastor César? O homem e a mulher não diferem em nada. O mesmo potencial de liderança, de domínio, de conquista que o homem tem, a mulher tem. Mesmo potencial. Aliás, nas mulheres até sobressai devido à percepção, temperamento, mas não difere em nada. Ô pastor, então a gente deve mandar assim de igual para igual? Não, segura até domingo para me dar essa resposta para você. Fica tranquila, que não bota o carro na frente dos bois não. Vai devagar com andou, que o santo é de barro, diz um provérbio aí fora. Amém? Mas tem coisa boa para as irmãs. É tão boa que eu garanto até domingo que a melhor parte é para vocês. Os outros vai levar couro. Aqui em cima então, nem se fala. O que é isso? Diga assim: autoridade delegada por Deus sobre a terra. Olha comigo aqui. A terra não é morada de Deus. A terra não é morada de demônios. Sabia disso? Tudo que Deus faz na terra, Deus faz via homem. Tudo que o diabo faz na terra, ele faz via homem. Por isso que Paulo disse em Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo. Irmão, se os crentes resolver fazer uma greve 30 dias, qual é a greve? Satanás, você não vai usar minha boca, você não vai usar meus olhos, você não vai usar minhas mãos. 30 dias não tem lugar. Ele vem e diz: não, nesse mês não.
mês que vem a gente volta a conversar, mas esse mês não. Passa ali o outro, desse mês não. O outro vem na mocidade, esse mês não. Vem no meio dos obreiros, não, eu não vou murmurar. Minha língua esse mês você não usa. Não, esse aqui você não usa. Ele dá meia volta, bate o retirada de prainha e o Espírito Santo disse, já que não tem lugar para ele, tem para mim, porque nós dois não governamos ao mesmo tempo. Aí o Espírito Santo vem, usa, renova, enche, transforma. Aí a bênção é grande, a vitória é grande. Quantos crê nisso nesta noite? Por isso a ordem bíblica é essa: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, 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 enchei-vos. Se tiver cheio não cabe mais nada. Derrapia canta nasso pipofó. É babacaia mandorou pepa supria. Oh, a presença dele está aqui, está gostoso esse lugar. Amém. Diga assim: tudo que Deus faz na terra é via homem. O que significa isso? Volta a palavra de Paulo: todo governo que está estabelecido na terra é divino. Eu vou repetir: todo governo que está estabelecido na terra é divino. Ô pastor Edir, mas espera aí, o senhor está dizendo que o prefeito da minha cidade é divino? Não estou dizendo que o seu prefeito é divino, eu estou dizendo que o governo que ele ocupa é divino. Mas o prefeito é problema. E aí Deus quis pôr a autoridade sobre ele. Mas é Deus que põe? Lógico. Deus trabalha em 3 aspectos da sua vontade. Diga comigo: vontade soberana. O que é vontade soberana? É quando Deus decide sem perguntar o que você acha. Jeremias queria ser sacerdote e não profeta. Quando ele tem para 17, para 18 anos, Deus começa a falar com ele: você vai ser profeta. Ele está esperando os 30 para assumir o ministério, que era a idade suficiente. Olha a história de Jeremias. Ele quer ser sacerdote. Deus disse: você vai ser profeta. Ele disse: profeta para mim não dá, Senhor, eu sou um menino. Deus disse: eu vou só voltar a fita um pouquinho. Não diga que você é um menino. Com 16 para 17 você está achando que é menino? Deixa eu contar a sua história que você não sabe. Do ventre eu te escolhi, as nações eu te dei. Sabe o que Deus está dizendo, Jeremias? Você só tem 2 opções, você é chamado. Todo chamado tem 2 opções, irmão. Diga assim: ou vai, ou vai. Deus não predestina para salvação, Deus predestina para serviço. Hoje eu estava contando de manhã, foi ontem, né, Romo, que eu estava contando sobre a minha vida, irmão. Eu não precisava estar aqui, não tem necessidade de eu estar aqui, se não for por ser prisioneiro de Cristo. O pastor vinha no caminho e disse: pastor, está chegando. Eu disse: pastor, isso aqui é uma viagem abençoada. Não é verdade, irmão? Se o camarada colocar obstáculo para andar 60 quilômetros de terra, pode abandonar ele. Aí. Vem na balsa, tranquilo, sentado dentro de um carro, comendo um salgadinho. Ah, mas não tem um almoço que queria aqui. Mas meu irmão, a vida é assim, gente, para com isso. Agora isso é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Mas você, quando foi chamado, você só dá certo se você estiver no centro da chamada de Deus. Rebandar super pofomai. E tem um detalhe, eu ouço uma besteira há muitos anos. Qual é ela, pastor Edir? Não existe ninguém substituível. Ô meu, isso é a maior besteira do mundo. É o contrário. Não existe ninguém substituível. Por quê? Deus substitui função, mas pessoas são insubstituíveis. Olha para sua mão assim, quase 8 bilhões no planeta, nem a impressão digital é igual. Sabe o que significa isso? O Senhor é único. O Senhor é único. O Senhor é único. O Senhor é único. Você é único. Olha para o seu irmão e diga assim: eu preciso melhorar do jeito que eu sou. Não dá para copiar ninguém. Melhora do jeito que você é. Por quê, pastor? Porque Deus é criterioso. Olha um detalhe. Deus chamou Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. E você vai ser o homem. É você que eu quero. Você vai lá para Faraó.
Moisés conhecia o que era o Egito. A Bíblia diz que ele foi instruído, disse o diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, disse: Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Toda a matéria que tinha no Egito ele estudou, esgotou a faculdade. Moisés falou: a linguagem lá é outra. Eu só passei naquelas provas tudo porque era neto do homem. Se eu não fosse neto de Faraó, eu não passava naquela faculdade, o negócio lá é estreito. Senhor, eu sou pesado de língua. Alguém disse que ele era gago, coloca-se tanta coisa, mas o consenso teológico é que ele tinha dificuldade, tinha a língua um pouco presa. Ele disse: não dá para mim, lá tem que ser um camarada que tenha mais envergadura. Aí Deus olhou para ele, eu vou parafrasear, não vai pregar isso não, que não está escrito não. Deus olhou para ele e disse assim: quer dizer que a mamadeira que eu fiz a filha de Faraó te dar, o salário que eu paguei para sua mãe, o livramento que eu te dei naquele rio, é para simplesmente você chegar agora e dizer que não vai? Meu filho, eu não perco investimento. Desde 3 meses eu estou cuidando de você, agora que chegou a hora de eu te usar, você está dizendo que não vai? Não, vamos negociar isso aí, eu vou negociar com você. O problema é a língua, eu vou arrumar uma língua para você. Não tem lá teu irmão não está lá. Esse negócio de nepotismo, quem inventou foi Deus, irmão. Vou botar teu irmão do teu lado. E tem uma coisa, eu falo com você, você fala com o seu irmão, e seu irmão fala com o Faraó. Sabe o que Deus está dizendo? Eu falo com o Gaguinho fala com o Certinho, e o Certinho fala com o Faraó. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não mudo o meu projeto, eu não mudo o meu plano, é vontade soberana, eu uso quem eu quero, eu coloco a minha autoridade sobre quem eu quero, da maneira que eu quero, porque Ele é Senhor e não é servo, Ele manda e não é mandado, Ele domina e não é dominado, Ele é de cima e não é de baixo. Então cala-te! Ai me pramancho pripocomanda, cala-te, deixa Deus usar quem Ele estabelece, deixa Deus usar quem Ele levanta, porque a metodologia dEle, a vontade é dEle, a soberania dEle, e eu sinto o céu aberto aqui. É um tempo de mudança esta igreja, é um tempo de mudança nesta cidade, porque Deus vai mover as águas aqui. Diga: a vontade soberana, o critério é divino. A tua opinião não é válida nisso. A tua visão não é. Deus está segurando aqui. Deus não lhe pergunta para estabelecer. A autoridade é dele, Ele põe sobre quem Ele quiser. E estabelece em governo. Olha, me ajuda a pregar nessa noite. Super pifou. Quebra isso em você. Você precisa quebrar isso em você. Diga, olha, 2 em 2 pelo menos, 2 em 2. Diga assim: eu posso não gostar, mas eu não tenho que gostar. Eu posso não entender, mas eu não tenho que entender. Eu entro crendo, Ele entra fazendo. Eu entro me submetendo, Ele entra abençoando. Oh, rabadarabada. Você quer ver um negócio? Como o critério dele é divino e não terreno. Ô Jonas, vai pregar em Nínive. Vou nada, vou não. Nínive não. Comprou a passagem e diz a Bíblia que ele desceu para o pôr. Como é que eu compro a passagem e não vou olhando a brisa do mar, tomando cafezinho, desfrutando da passagem? Vou lá para o porão. Porque quem está fora da direção de Deus não tem lugar bom para ele. Salomão diz que todo aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Essa conferência aí, 3 dias, um tal de vinagre que vem aí. Eu só vou domingo, eu não gosto de ir no culto assim, dia de sexta-feira à noite. Está isolado, está em casa.
Se acha assim a última bolacha do pacote. Deus vai rasgar até o pacote, quanto mais a bolacha. Quanto mais a bolacha, irmão. Urapacepacanda rapapipa rapacanda rabadavacai. Rapakikalamandara sorabacanda ravacamahai. Wamapipacanda ravachoravacamahai. Sevanti de pripomai. Oh, aleluia. Desceu para o porão. Aí Deus resolveu visitar o navio. Sacudiu o navio. Os marinheiros desesperados começaram a perder carga. Pede carga. Apelaram para tudo quanto é santo, o santo da navegação. Não tinha santo que resolvia aquilo, porque quem manda no santo estava sacudindo tudo. Aí desceram para o porão para esvaziar o porão. Vamos jogar o que tem no porão agora. Quando chegou no porão, tinha ímpio orando e profeta dormindo. Chegaram e disseram para ele: que tens, dormente? Declara-nos tu agora. Qual é a tua ocupação? De que povo és tu? Da onde vem? Para onde vai? Ele apelou, ele disse: eu sou crente. E tema ao Deus do céu. Tema ao Deus do céu e está fugindo da presença dele. Resolve o problema. Se me jogar na água, está resolvido. O problema é eu, me mata e pronto. Tem gente que apronta e depois ele vem com a cara lisa: não, me dá minha carta que eu vou embora. Vai não, você não vai sair com carta não. Você vai sair com outro veículo daqui. O problema que você causou, você vai responder por ele. Isso é muito sério. Me lança, rapaz, é verdade, me lança. Pegaram ele e começaram. Vamos fazer uma oração antes de lançar ele, porque matar um homem não é brincadeira não. A Bíblia diz que eles começaram a orar. Aí Deus olhou: peixe, vem cá, pega ele para mim lá. Pega ele para mim. Jogaram ele, o peixe criou um problema para o navio, que não tinha nada a ver, perdeu a carga. Criou um problema para o peixe, que ficou com a comida parada no estômago 3 dias sem fazer digestão. O estômago do peixe tentando liberar o líquido gástrico, e Deus dizendo: segura ele aí, não destrói ele não. Por quê? Porque ele tem um negócio para fazer para mim. Você só libera ele quando ele orar. E ele era ruim de oração, não orou para comprar passagem, não orou para descer no porão, não orou quando os homens estavam orando para lançar, não orou no primeiro dia, não orou no segundo dia, ele só orou no terceiro dia. Sabe por que ele orou no terceiro dia? Porque ele achou que estava no inferno. Ele falou: do inferno eu clamei. Deus disse: está no inferno não, rapaz, calma, você vai para o céu é agora. Tem uns caras ruins de oração, irmão, só ora quando não tem jeito mais. Sabe o que aconteceu com ele, pastor? A Bíblia diz que o peixe vomitou ele. Ô Rômulo, não era melhor substituir o profeta? Deus disse: eu vou usar o vomitadinho e não vou usar o limpinho. Ele é soberano ou não? Ele é soberano ou não? Agora olha para quem está do seu lado e diga assim: e vai você se meter em quem ele chama? Ô, irmão, não mexa com quem tem negócio com Deus. O nome já está dizendo: negócio com é com Deus, irmão. E se nem Deus está querendo mexer com quem tem negócio com Ele, por que tem igreja que quer fazer baixa assinada contra a autoridade? Já viu isso, irmão? Algum diz que faz panelinha. Eu não sei como é que é essa panela, eu só sei que a tampa voa quando Jeová desce. Diga assim: nem Deus. Diga para quem está do seu lado: nem Deus está mexendo em quem tem negócio com Ele. Não é você que vai resolver, porque se Ele, que é onisciente, onipresente, onipotente, está mantendo, está trabalhando, está se levantando, não sou eu não tenho esse direito. Amém? Meu horário findou, 9h15. Quem me dá mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Estou brincando, irmão, tem minuto demais, a hora passa muito rápido, amém? Diga assim: vontade permissiva.
Então o que é que nós temos aí fora? O que que impera aí fora? A vontade permite. Deus trabalha com vontade soberana. E Deus trabalha com vontade permite. É quando Deus permite. Será, pastor? Será não, diga assim, Deus respeita os princípios que os homens estabelecem para o governo. Quais são os princípios que são estabelecidos, por exemplo, no Brasil? Democracia, Deus respeita. O governo está entregue aos homens, os homens definiu que para estar na posição de governo, precisa da democracia, o que Deus faz? Deus respeita. Como é que Deus respeita? Diga assim, permitindo. Nem tudo que Deus permite, Deus aprova. Mas Deus permite. Por quê? Daniel 2, do 20 ao 22, Daniel diz assim, é Ele quem estabelece rei e quem depõe rei. A democracia faz chegar, mas só permanece lá quem Deus permite, irmão. Você crê nisso ou não? Crê nisso ou não? Alguém diz o seguinte, pastor, dizem que o presidente da Rússia tem lá uma chamada bomba nuclear, e ele anda com a maletinha, se ele apertar, Romulo, até prainha voa, o mundo voa. O do Irã tem outra maletinha, o dos Estados Unidos tem outra maletinha, o baixinho da Coreia lá, o japonesinho tem outra. O irmão, é muita maleta e muito botão. E quando começou a guerra em Israel, os irmãos me perguntou, pastor, e agora? Diz que aquele louco lá do Irã tem uma maleta lá que se ele apertar, eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa a você. É verdade. Só tem um detalhe. Entre a maleta dele e o dedo dele, tem a mão de quem controla tudo. Diga assim, a autoridade está na mão dele. Ninguém está apertando botão a hora que quer não, meu irmão. Pode dormir tranquilo. Amém? Pode dormir tranquilo, porque Ele está no comando de todas as coisas. Agora, escute isso. Só governa quem Deus? Por isso a igreja precisa, irmão, escute. A igreja precisa de posicionamento. A igreja como organismo, ela não precisa da política. Sabiam disso? O que é a igreja organismo? É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Igreja organismo é palavra, oração, jejum, isso é o organismo. Mas a igreja como organização, ela é ata, é estatuto, é prédio, é lei municipal, é lei estadual e é lei federal. Por isso que tem crente que diz assim, eu não gosto de política da igreja. Ô meu irmão, que ignorância é essa? Desculpa a expressão. Por quê? Porque a tua vida é regida pela política. O pão que você come tem política, a água que você bebe tem política nela, o que você compra no mercado é política que decide, a saúde do município, tudo passa por política. E qual é o nosso problema? Não entender isso, não discernir isso. A igreja que não se posiciona politicamente, irmão, ela está deixando de cumprir o Salmo 15, cidadão da terra. Agora, eu disse agora há pouco, a igreja precisa trabalhar a unidade. Como que a igreja vai se posicionar politicamente? A igreja, por exemplo, precisa ter um vereador. Vou dar um exemplo, não sei se é o caso dos irmãos aqui, mas a igreja precisa de um vereador. Agora, 5 aqui quer ser vereador, não dá para eleger 5. A igreja, eu estou falando a igreja, eu não estou falando o João que quer ser, a Maria que quer ser, eu estou falando a igreja. A igreja precisa ter voz, ela precisa se representar lá. Não, pastor, a igreja precisa de oração e jejum, sim, para expulsar demônio, mas para legislar, não é o Espírito Santo que vai escrever não, é alguém que você pôr lá, porque senão você vai ser refém da lei que ele fica fazer. Aí o pastor reúne a igreja aqui, ó, vem comigo, uma assembleia aqui, para quê? Vamos escolher aqui, tem 3 aqui que quer ser vereador. Olha, irmãos, a igreja precisa de um representante, então vamos escolher. Aí levanta os 3 aqui, olha, nós vamos fazer uma votação, a igreja vai escolher. Quem a igreja escolher dos 3, os outros 2 não participam, vai ajudar o que foi escolhido. Está combinado? Está combinado. Palavra dita, a Bíblia diz que ainda com dano seu não muda. A igreja escolhe um, os outros 2 dizem, mas eu estou sentindo de sair também, eu vou sair também.
O que aconteceu? Ele quebrou um princípio de autoria, que foi delegada pela aí divide. Sai 3, divide o voto, não tem unidade. Aí o crente lá disse: eu não voto irmão da igreja, eu vou votar no Zezinho da Quitanda. Vota no Zezinho da Quitanda. Pastor, mas a gente vota nesses crentes, os crentes é problema. Se der problema, daqui 4 anos, pica o pé nele e põe outro, irmão. Você não vai pôr anjo lá, você vai pôr marmanjo dá problema. Até na igreja. E a gente não troca? Diga assim: a autoridade da igreja precisa se fazer representar. Mas não, o que acontece? Não aceita orientação política da igreja. Irmãos, nós temos que ser sábios para ouvir conselho. O que eu vou dizer para vocês aqui, eu não tenho político de estimação. Não, pastor, não. Até porque a Bíblia diz que tinha um ladrão na esquerda e outro na direita. Tanto na esquerda como na direita tem ladrão, dos dois lados. Isso aí você pode estar certo. A única vantagem é que o ladrão da direita converteu. Entendeu? O pastor Edir, mas olha, irmão, deixa eu falar a vocês. A vida do crente é pautada pela autoridade e pela Bíblia. Em quem você vai votar? Em quem você votou? Em quem está mais próximo à palavra de Deus. O mais próximo. Não, pastor, e o governo que aí está? O que a gente vai fazer? O que você vai fazer agora com o governo que está aí? Você vai orar por ele. É o que a Bíblia manda você fazer, porque agora não é a pessoa que está lá, é o governo que está lá. Ô pastor, mas eu estou assustado aí, porque agora na escola a lei é que menino não pode dizer que é menino, e menino não pode dizer que é menina. Como é que eu faço com os meus filhos? Se você não votou, você está tranquilo. Agora se você votou, isso vai para a sua conta também. Se o teu neto perverter, você cooperou para isso. O tanto de criança que morrer num aborto, você vai dar conta no dia do juízo final, porque esse governo liberou e você contribuiu com o voto. Toda a miséria que esse governo fizer, seja ele estadual, seja municipal, seja federal, quem votou cooperou com isso. É a mesma coisa de eu colocar Rômulo no carro e dizer: Rômulo, vamos ali que eu vou assassinar aquela pessoa ali. Ele me levou no carro, a polícia pegou, ele vai preso ou não? Diga assim: co-participando do crime. Então quem vota em governo de esquerda, que tem descompromisso com a palavra, é co-participante do crime. Ele participou junto, quebrou um princípio de autoridade pela orientação. Aquele que é contra uma decisão que a igreja tomou em relação ao posicionamento, irmão. A igreja precisa respeitar as autoridades constituídas, e a igreja precisa estabelecer autoridade para legislar à luz da palavra de Deus. Amém? Agora escute isso. Pastor, mas essa miséria toda que está aí? Irmão, eu só tenho uma palavra para você. Vamos orar. Vamos orar. Poucos dias foi gastado milhões no Rio de Janeiro. Para quê? Cena de sexo ao vivo, transmitido pela maior emissora da TV, e dinheiro público de montão para patrocinar aquilo. Satanismo sendo praticado no Rio de Janeiro. E aí? Aí cabe a mim e você fazer, sabe o quê? Gemer pela nação, pedir perdão pela nação, porque quando o juízo vem, não vem só sobre eles não, vem sobre todos nós. E aí, o que eu vou fazer? Se você se posicionar em oração, Deus muda. A Bíblia diz que Nabucodonosor está governando, e ele de repente diz: essa não é a Babilônia que eu edifiquei. Ontem eu ouvi o presidente da república falar um negócio. Ele disse: o cara lá de cima, eu já falei para ele que eu não estou com pressa de ir, eu ainda vou disputar mais 10 eleições. O cara lá de cima, eu já dispensei ele. Na hora que eu ouvi isso, eu soltei uma palavra pela primeira vez na minha vida. Eu falei: Deus, ele está lhe afrontando. Entra nessa causa. Entra nessa causa. Porque ele não é o cara lá de cima não, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é Deus.
Sabe o que a Bíblia diz? Deus tirou Nabucodonosor do trono, colocou no campo para comer capim, para entender que o céu reina. 3 anos e meio levando chuva no lombo, até que ele levantou o focinho comprido, e a Bíblia diz que quando ele entendeu que o céu reina, Deus reestabeleceu ele no lugar, porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e ele inclina para onde ele quer, seja quem for que estiver no trono, quem governa é Deus, quem governa é Deus, quem governa é Deus, porque ele é Deus, seja pela vontade permissiva ou pela vontade soberana. Amém, meus irmãos?